Começamos agora mais uma videoaula do curso O Rosário de João Paulo II. Essa é a segunda aula desse curso e hoje nós vamos partilhar sobre o capítulo 1, Contemplar Cristo com Maria. Se na introdução, na semana passada, nós vimos os 8 primeiros números desse documento, Rosarium Virginis Mariae, agora nós veremos do número 9 ao número 17. Eu diria para você que é a parte densa, a parte teológica, a parte profunda desse documento. E depois, João Paulo II vai fazer os desdobramentos na parte prática do Rosário. Nesse capítulo 1, João Paulo II mostra todo o seu olhar, a sua contemplação como pastor da igreja, mas também como devoto, como fiel, como filho amado da Virgem Maria. E vocês vão perceber a profundidade desse capítulo e desse conteúdo de fé. O número 9, eu gostaria que você pegasse comigo o documento que você já tem, para que pudéssemos ler juntos. O número 9, ele vai falar do rosto resplandecente como o sol. E basicamente ele abre esse capítulo falando da transfiguração de Cristo. Transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol. Então o ponto de partida para falar da contemplação é o Evangelho da Transfiguração, que nós celebramos na igreja, na liturgia, no dia 6 de agosto, que para o Ocidente tem a sua importância, mas para o Oriente tem uma importância maior ainda, porque a Transfiguração, essa manifestação epifânica, a manifestação da glória de Deus para o povo cristão do Oriente, que traz as suas raízes bíblicas muito fortes, a transfiguração, ela é o divisor de águas daquele que começa a caminhar com Cristo e se depara com a graça de Deus. Então, a transfiguração é o encontro com a verdade da glória, a nossa vocação à glória, que um dia viveremos plenamente. A transfiguração ela é importante para nós ocidentais, mas para os orientais ela é um divisor de águas. Aquele que não compreende o mistério da transfiguração não é capaz de continuar a sua caminhada com Cristo. E na história da igreja, essa transfiguração que está lá em Mateus, capítulo 17, ela vai ser meditada, ela vai ser refletida, ela vai ser a balizadora de toda a vida contemplativa, inclusive no Antigo Testamento. A partir da meditação do Novo Testamento, se vai contemplar também toda a profecia dessa revelação. É um outro curso, é um outro assunto, mas eu tenho que falar disso agora porque João Paulo II coloca sobre a transfiguração a base do seu pensamento teológico. E ele vai chamar a transfiguração, no número 9, de ícone da contemplação cristã. Importante você circular ou sublinhar essa expressão. A transfiguração ela é ícone da contemplação cristã. E essa palavra ícone tem muito a ver com a cultura do Oriente, o Oriente cristão. A iconografia é esse símbolo que traz em si, não é apenas um símbolo, mas é o símbolo que traz em si uma verdade plena de graça. A contemplação é capaz de produzir em nós um efeito de graça. Veja comigo o que João Paulo II fala sobre isso no número 9. Contemplando este rosto, dispomos-nos a acolher o mistério da vida trinitária, para experimentar novamente o amor do Pai e gozar da alegria do Espírito Santo.
Veja bem, contemplando esse rosto, contemplando esse mistério, contemplando esse Cristo que se transfigura, nós experimentamos de novo o amor do Pai e gozamos da alegria do Espírito Santo. Percebam que há aqui não apenas uma ideia a respeito de Cristo, mas uma experiência concreta. Então a contemplação, na ótica da transfiguração, na ótica de João Paulo II, é uma experiência de graça, uma experiência onde nós sentimos novamente o amor do Pai, uma experiência de amor, uma experiência efusiva, eu diria, desse amor. Não só apenas sentimos esse amor, mas gozamos da alegria do Espírito Santo. Talvez isso explique a frase de Pedro, como é bom ficarmos aqui, frase que está no Evangelho da Transfiguração. Então, de fato, a experiência que Pedro, Tiago e João fazem no alto daquele monte com Jesus Cristo transfigurado muda radicalmente, muda definitivamente o rumo das suas vidas. Vale lembrar que Pedro vai passar por grandes provações. Pedro chega a negar Jesus Cristo, mas diferentemente do fim de Judas, Pedro chora de arrependimento por amor. Aconteceu com Pedro uma experiência profunda, uma experiência anterior, esse encontro pessoal com a glória do Cristo, e isso foi determinante para o rumo da sua caminhada. Então veja que João Paulo II atribui a essa experiência da transfiguração um ponto central, um ponto-chave para falar do rosário. Ora, não é por acaso que, ao criar os mistérios luminosos, e nós veremos na semana que vem, na próxima aula, ele, João Paulo II, inclui a transfiguração como o quarto mistério luminoso do rosário. Então veja que realmente para João Paulo II é um ponto de luz, é um ponto necessário, um ponto-chave para a compreensão do rosário. Vamos passar agora para o número 10, que eu digo para vocês que é um número belíssimo. O número 10 desse documento é belíssimo. Ele vai apresentar Maria como modelo de contemplação. Então, se no número 9 ele apresenta o rosto de Cristo, no número 10, ele apresenta Maria como modelo de contemplação. Mas antes que você leia, eu digo, é belíssimo. É um número, são palavras, são frases quase poéticas de um coração profundamente mariano. E a visão de João Paulo II, a contemplação que ele faz da contemplação de Maria, é algo absolutamente incrível, de emocionar o coração daqueles que são apaixonados por Maria, que são apaixonados por Jesus. Veja você mesmo. A contemplação de Cristo tem em Maria seu modelo insuperável. Número 10. O rosto do Filho lhe pertence de modo especial. Foi em seu ventre que se plasmou, recebendo dela também uma semelhança humana que evoca uma intimidade espiritual certamente ainda maior. Esse rosto de Cristo que foi contemplado no Tabor, que foi contemplado por Pedro, por Tiago e João, esse rosto de glória foi formado no ventre de Maria, foi plasmado e mais, traz a semelhança de Maria. Ao se olhar para Cristo, se vê o rosto da mãe, porque os traços físicos desse rosto, e aqui esse número, ele tá prenhe, ele está cheio dessa simbologia, dessa relação biológica real de Jesus e Maria. Jesus é filho de Maria. Continuando, ninguém se dedicou com a mesma assiduidade de Maria
a contemplação do rosto de Cristo. Os olhos de seu coração concentraram-se de algum modo sobre ele já na Anunciação, o olhar de fé de Maria. Na hora que ela disse o sim, mesmo sem saber, ela acreditou e naquele momento ela já começa a contemplar o seu filho que vai nascer. Quando concebe por obra do Espírito Santo, nos meses seguintes, após a concepção, começa a sentir a sua presença e a pressagiar seus contornos. Imagina a alegria de Maria ao perceber os primeiros movimentos do bebê, do feto Jesus Cristo. E ela contemplando na sua imaginação, mas que já é contemplação, como seria o seu bebê, o bebê Jesus. E isso, só Maria teve essa graça, no silêncio da humanidade. A humanidade nem desconfiava da profundidade do Deus encarnado no ventre de Maria. Quando finalmente o dá à luz em Belém, também seus olhos de carne podem fixar-se com ternura no rosto do filho, enquanto o envolve em panos e o recosta numa manjedoura. Esse parágrafo, o primeiro parágrafo do número 10, é belíssimo, porque mostra a expectativa, mostra a contemplação de Maria, que começa na Anunciação, na fé, começa pela fé, mas termina concretamente no abraço a seu bebê que nasce. Então, fala da experiência de Maria com Jesus. Por isso ela é modelo de contemplação. Porque desde o início, desde que a sua vida foi marcada pela Anunciação e veio o Espírito Santo e a plasmou e formou o Cristo em seu ventre, desde aquele momento, toda a sua vida é contemplar o mistério de Cristo. Pois bem, o segundo parágrafo do número 10 vai então falar dos 5 tipos de olhares que a Virgem teve ao longo da sua vida. De uma forma catequética, bonita e pedagógica, que João Paulo II, nesse parágrafo, descreve a vida de Maria. E você pode circular essas expressões que no texto do documento elas estão na forma itálica, né? Então você pode circular. Primeiro, olhar interrogativo. Desde então seu olhar, cheio de reverente estupor, não se separar mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como por exemplo, no episódio do templo, quando Maria pergunta a seu filho aos 12 anos, filho, por que nos fizestes isso? Então, esse olhar lá atrás, que foi o olhar de ternura, de ver o seu bebê, ele cresce e aos 12 anos, esse olhar se torna um olhar interrogativo. Ela não entende muitas coisas. Por isso que Maria guarda no seu coração, porque ela precisa se interrogar, deixar que aquelas verdades que começam a ser reveladas por seu filho, aos 12 anos de idade, produzam efeito, tragam sabedoria para a sua vida de discípula e também de mãe. Um olhar interrogativo. Um olhar penetrante. Circula também um olhar penetrante. Em todo caso, será um olhar penetrante, capaz de ler o íntimo de Jesus, a ponto de perceber os seus sentimentos e adivinhar suas decisões. E João Paulo II cita para isso bodas de Caná. Aliás, bodas de Caná para João Paulo II tem uma importância muito grande nessa concepção do rosário. Ele vai citar algumas vezes bodas de Caná e nós vamos ver, inclusive, bodas de Caná é um outro mistério, é o segundo mistério luminoso do rosário que ele vai incluir a partir dessa carta apostólica. Assim como a transfiguração é o quarto, bodas de Caná é o segundo. Então, o olhar penetrante das bodas de Caná. Maria que conhece, que consegue olhar por dentro e ver a intenção do coração de seu filho. Um olhar doloroso aos pés da cruz,
circula também o olhar doloroso. Então, um olhar interrogativo, um olhar penetrante, um olhar doloroso, um olhar radioso pela ressurreição. O olhar radioso, não temos a descrição bíblica desse encontro, mas João Paulo II, num exercício de contemplação, ele imagina o olhar da Virgem Maria, da Virgem Mãe, ao encontrar o seu Filho ressuscitado, glorioso. E por fim, um olhar ardoroso pela efusão do Espírito no dia de Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 14. Então, esses são os olhares de Maria, mas todos eles são para nós modelo de contemplação. Esse olhar interrogativo, uma contemplação interrogativa, uma contemplação penetrante, uma contemplação dolorosa, uma contemplação radiosa, uma contemplação ardorosa. Então, a contemplação, esse exercício de contemplação comporta tudo isso, porque tudo isso, Maria, ela é nossa mãe e mestra, como veremos. Pois bem, então esses são os números 9 e 10. Número 9, falando de Cristo e falando da transfiguração como ícone da contemplação cristã. E número 10, belíssimo, falando dessa experiência contemplativa de Maria. Ela é o modelo para nós. Número 11, fechando esses 3 números que são introdutórios para aquilo que ele vai falar no restante desse capítulo, ele vai dizer sobre as recordações de Maria. E aqui eu quero já destacar essa palavra recordar. O que é recordar? Nós vamos falar um pouco disso nos fóruns dessa semana. As recordações de Maria. Recordar tem a ver com o coração, recordar, trazer ao coração. Então, aquilo que Maria trazia ao seu coração. Número 11. Maria vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua. As recordações de Jesus, estampadas em sua alma, acompanharam-na em cada circunstância, levando-a a percorrer novamente com os pensamentos os vários momentos de sua vida junto com o Filho. Repare agora, foram estas recordações que constituíram, de certo modo, o rosário que ela mesma recitou constantemente nos dias da sua vida terrena. Maria rezou o rosário. Nesse entendimento de João Paulo II, sim, ela não rezou para ela mesma, não foi uma oração que ela fez a si mesma, não. Mas se o rosário é uma oração de contemplação por excelência, e essa é a afirmação que já na introdução João Paulo II trouxe para nós, Maria reza o seu rosário, Maria percorre o seu rosário, ela vive o seu rosário recordando os momentos que teve com Jesus. Então imagine agora Maria já com Jesus no seu ministério, já tendo saído de casa. Aos 30 anos ele parte para a sua missão definitiva, que é levar a boa nova do Pai para a humanidade, para o povo eleito de Deus e também para toda a humanidade através dos seus gestos salvíficos. Quando ele parte em missão, ela fica com as recordações. Ela segue o Cristo, mas para entender cada passo que Jesus dá, ela recorre à memória do seu coração. Ela recorre a cada gesto, a cada palavra, porque, veja, se nós temos o Evangelho de Cristo, que é fruto desses 3 anos que ele viveu entre nós, Maria tem 30 anos do Evangelho oculto, o Evangelho pessoal, o Evangelho que só ela sabe o que ela viveu. 30 anos de convivência com o seu bebê, com o seu menino, com o seu adolescente, com o seu jovem Jesus,
com o seu homem Jesus, seu filho homem. Então veja a beleza e a profundidade, o quanto Maria pode ler e reler desse Evangelho de Cristo, o quanto ela pode recordar. Esse exercício de recordação para João Paulo II é o Rosário de Maria, e é o rosário que ela vive. Então veja a profundidade disso. O rosário, antes de ser uma oração, antes de ser uma reza, o rosário é uma experiência de contemplação, uma experiência de vida. No segundo parágrafo do número 11, ele vai dizer: e é por isso que Maria, por essa capacidade que ela tem, que ela teve e tem de recordar, que ela pode propor continuamente aos que creem os mistérios de seu Filho. É justamente porque ela contemplou, que ela pode nos indicar que também nós possamos contemplá-los, para que possam irradiar toda a sua força salvífica. Está na penúltima linha do segundo parágrafo do número 11. Sublinha essa frase porque é a primeira vez aqui nesse capítulo que João Paulo II vai dizer um dos efeitos que a contemplação do rosário acarreta. É capaz de irradiar toda a sua força salvífica. Quando recita o rosário, a comunidade cristã sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria. Então, contemplar da maneira de Maria, do jeito de Maria, é o jeito de Maria contemplar, é o jeito de Maria olhar. É isso que está dito. Contemplar dessa maneira irradia força salvífica, ou seja, traz salvação. O rosário traz salvação. O rosário salva. De que maneira? Liberando essa graça, liberando essa força que está retida na contemplação. Isso lembra muito o processo de Lectio Divina, não é verdade? Quando você vai à Lectio Divina, quando você pede o Espírito Santo e aquela palavra, aquele papel escrito, aquela letra aparentemente morta, ela toma vida, porque o Espírito Santo faz aquela verdade saltar aos olhos, entrar no coração e produzir vida em nós. Então o rosário, que é esse evangelho contemplado, ele tem essa capacidade de produzir salvação, se vivido e contemplado à maneira de Maria. Passemos agora ao número 12. Rosário, uma oração contemplativa. Então agora ele vai começar a destrinchar o rosário enquanto oração contemplativa. Eu diria que o número 9, 10 e 11 foram números de preparação para isso que ele vai afirmar agora, que João Paulo II, ele pode afirmar, depois de percorrer esse caminho conosco. Número 12, o rosário precisamente, a partir da experiência de Maria, esse é o ponto de partida. Ele vai falar agora do rosário a partir da experiência de Maria. É uma oração marcadamente contemplativa. Privado desta dimensão, perderia sentido, como sublinhava Paulo VI. Como já fez na introdução, ele retoma Paulo VI, e eu já contei para vocês o motivo. Paulo VI, ele lança esse importante documento, que é a Marialis Cultus, lá em 1974, nos anos seguintes ao Concílio Vaticano II, para retomar, resgatar, para valorizar a importância da devoção a Maria e da oração mariana no seu aspecto cristológico. Então, de novo, ele retoma Paulo VI. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. São palavras de Paulo VI. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. E sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus, que nós não devemos multiplicar palavras. Paulo VI continua, e é um texto aqui da Marialis Cultus, de Paulo VI, número 47. Por sua natureza,
a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, visto através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o Senhor e que abram o acesso às suas insondáveis riquezas. Isso é Paulo VI, é Mariales Cultus, número 47, retomada por João Paulo II em 2002, no número 12 desse documento. E o que significa isso na prática? Significa dizer que a oração do rosário não é antes de ser oração para Maria, não. É oração com Maria. É eu e a Virgem e eu. Eu percorrendo o caminho que Maria percorreu de contemplar seu filho. Uma oração contemplativa. É o rosto de Cristo, é a vida, é o mistério de Cristo que está sendo contemplado, mesmo quando meditamos os mistérios da vida de Maria. Porque a vida de Maria, irmãos, é a vida de Cristo. Maria viveu inteiramente para Ele. Então a sua vida foi marcada por esse espírito contemplativo. Precisamos, agora João Paulo II falando, precisamos deter-nos neste profundo pensamento de Paulo VI, para dele extrair algumas dimensões do rosário que definem melhor seu caráter próprio de contemplação cristológica. João Paulo II ele é categórico. O rosário é uma oração de contemplação e precisa ser uma oração de contemplação cristológica. E agora, nos próximos números 13, 14, 15, 16 e 17, nos próximos 5 primeiros números, fechando esse primeiro capítulo, João Paulo II ele vai propor um itinerário, um caminho. São 5 coisas, 5 maneiras, não é uma escolha, uma coisa ou outra, não, mas são 5 maneiras de expressar esse espírito contemplativo de Maria. 5 propostas. Na verdade, a palavra melhor é propostas. 5 propostas de São João Paulo II para vivermos esse ideal, que é a verdade do rosário, esse ideal de contemplação do rosário. E ele vai usar 5 expressões, 5 verbos. E como nós estamos fazendo uma análise textual, seria muito importante que você folheasse agora o seu documento ou passasse o seu texto para frente pelos títulos. Cada título ele diz respeito a uma proposta de João Paulo II para a meditação do rosário. O número 13, o título é Recordar Cristo com Maria. O verbo é recordar. Número 14, Aprender Cristo de Maria. O verbo é aprender. Número 15, Configurar-se a Cristo com Maria. O verbo é configurar-se. Número 16, Suplicar a Cristo com Maria. O verbo é suplicar. E o número 17, Anunciar Cristo com Maria. O verbo é anunciar. Então, falaremos bastante disso nos fóruns, mas os 5 verbos, as 5 expressões verbiais que mostram a força da contemplação do rosário, o caminho que nós precisamos percorrer para viver aquilo que Paulo VI disse, é recordar, aprender, configurar-se, suplicar e anunciar. Recordar para aprender, aprender para configurar-se, configurar-se para suplicar, suplicar para anunciar. Elas estão entrelaçadas. Que beleza! Que pedagogia de João Paulo II ao trazer isso para nós. E apenas um parênteses. Quanta gente, mas quanta gente reza
o rosário e sequer imagina a beleza desse caminho contemplativo que o rosário nos propõe. Não vai dar tempo de esgotar tudo isso na aula de hoje, mas é por isso que é muito importante a sua participação no fórum de terça-feira e também no fórum de quinta-feira, onde nós vamos mergulhar, vamos esmiuçar cada uma dessas etapas, dessas propostas de São João Paulo II. Brevemente, número 13, recordar Cristo com Maria. O contemplar de Maria é, sobretudo, um recordar. E ele vai aqui falar da palavra bíblica, esse recordar, esse termo bíblico, ele significa zakar. O original bíblico é zakar, que significa atualizar, é o sentido bíblico de memória, é o fazer memória atualizando aquilo que foi vivido. E aqui ele vai lembrar que esse é o princípio da liturgia. A liturgia é zakar, a liturgia é essa memória que atualiza, né? Por exemplo, quando você vai à Santa Missa, você vai fazer a memória eucarística, não é uma memória vazia, quando a celebração eucarística atualiza o mistério da redenção. Cristo verdadeiramente se faz presente entre nós. A memória do sacrifício do Calvário, ela se dá de maneira nova e atualizada no hoje. É o tal do sacrifício incruento, não é uma nova crucificação, mas é a força da graça, é a liberação do efeito salvífico que a liturgia nos traz. E ele vai dizer no segundo parágrafo do número 13 que isto, de certo modo, guardada as devidas proporções, também vale para qualquer aproximação piedosa a estes acontecimentos. Fazer memória deles em atitude de fé e amor significa abrir-se à graça que Cristo nos obteve com os mistérios da sua vida, morte e ressurreição. Então, a oração do Rosário não é uma oração litúrgica, mas a dinâmica de fazer memória está presente na oração do Rosário, como está na liturgia. Enquanto se afirma o Concílio Vaticano II que a liturgia é o ofício sacerdotal de Cristo e para o qual tende toda a ação da Igreja e onde é fonte de toda a graça e força para a Igreja, isso está lá na Lumen Gentium. Então, assim, é da Eucaristia, está na Sacrosanto Concílio essa afirmação de que a liturgia é fonte de graça e a Igreja deve ir nessa fonte, porque essa fonte atualiza essa graça de Cristo para hoje. Então, de igual modo, o cristão também é chamado a entrar no seu quarto, a rezar e a viver a oração incessante do Rosário. Isso é belíssimo, porque João Paulo II ele está propondo aqui uma continuidade da experiência litúrgica na vida pessoal, na vida privada. Então, a liturgia, enquanto experiência pública de oração, ela é a fonte principal, a grande fonte da onde emana toda a graça, mas essa graça, quando termina a missa, não acaba a experiência de Deus. Aliás, quando termina a missa, nós somos enviados em missão. E em missão, nós somos convocados a continuar em oração. E esse continuar em oração incessante para João Paulo II, é necessário se viver o rosário para que, continuando esse processo de meditação, continuando esse processo de trazer a memória, possamos continuar recebendo a graça de Deus através dessa oração. Isso é assim que pensa João Paulo II. Isso é recordar Cristo com Maria. No número 14, aprender Cristo de Maria. Eu gosto muito do número 14, né? E já vou dizer o porquê. Se você já leu o número 14, você vai entender por que eu gosto tanto do número 14 da Rosarium Virginis Maria. Ele fala que um outro conceito importante
É porque Cristo é o mestre por excelência, ele é o revelador e a revelação. Não se trata somente de aprender as coisas que ele ensinou, mas de aprendê-lo. Esse é um conceito do número 14. Nós não apenas queremos aprender de Cristo, nós queremos aprendê-lo. Ele é o revelador, mas ele é a revelação. Lindo isso. E, nisto, porém, que mestra é mais experimentada que Maria. Se do lado de Deus, o Espírito é o mestre interior que nos conduz à verdade plena de Cristo, dentre os seres humanos, ninguém melhor que ela conhece Cristo. Ninguém como a mãe pode introduzir-nos no profundo conhecimento do seu mistério. Ela é mestra. O primeiro dos sinais realizado por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostra-nos precisamente Maria no papel de mestra. Olha que alegria, que beleza. Bodas de Caná para João Paulo II mostra Maria no papel de mestra, quando exorta os servos a cumprir as disposições de Cristo. E podemos imaginar que ela tenha desempenhado a mesma função com os discípulos depois na ascensão, quando ficou à espera do Espírito Santo. Percorrer com ela, sublinha isso, percorrer com ela as cenas do Rosário é frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar em seus segredos, compreender sua mensagem. Veja que no mesmo parágrafo que ele fala que ela é a mestra, diz também que nós precisamos entrar na escola de Maria para ler Cristo. Maria, que Maria? Ele está falando aqui de Caná, Maria, bodas de Caná. Então, Maria de Caná, Maria de Caná, Maria em Caná, nos ensina a ler Cristo. Isso daqui nasce a certeza que o nome desta escola é mais do que justo. Escola Maria de Caná. É justíssimo, porque ela exerce o papel de mestra em Caná, nos ensinando a ler Cristo. E abrindo um parênteses, esse é o objetivo da nossa escola, levar você, levar a tantas outras pessoas a lerem Jesus Cristo, com nossa mestra, Maria de Caná. E ela é mestra inigualável nessa caminhada de fé. Número 15, configurar-se a Cristo com Maria. Já falamos do recordar, já falamos do aprender Cristo de Maria e vamos falar agora configurar-se a Cristo com Maria. E aqui tem um aspecto importante no número 15, ele vai falar da espiritualidade cristã, que essa espiritualidade cristã tem como fundamento a efusão do Espírito no batismo. Então, João Paulo II, ele vai falar agora do batismo, ele vai falar que existe sim uma efusão do Espírito no batismo, que introduz o crente como ramo na videira que é Cristo. Mas a esta unidade inicial, ou seja, a essa graça batismal inicial, deve corresponder um caminho de assimilação progressiva que oriente sempre mais o comportamento do discípulo conforme a lógica de Cristo. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que no Cristo Jesus, Filipenses 2, versículo 5, e vai citar São Paulo. Então, para João Paulo II, essa graça inicial do batismo, essa experiência de efusão do Espírito, esse Espírito que se recebe no batismo, ele é necessário que se dê continuidade a essa experiência. E isso é a fé católica. Por isso que nós precisamos viver o nosso batismo. E aqui entra o rosário. No terceiro parágrafo ele vai dizer: nesse processo de configuração a Cristo no rosário, confiamo-nos de modo particular à ação maternal da Virgem Santa.
Então, o rosário, ele é um processo de configuração a Cristo. É um processo, é uma maneira que Deus utiliza, através de Maria, para resgatar em nós essa graça batismal. Como tal, gera continuamente filhos para o corpo místico do Filho. Faz isso mediante a intercessão, implorando para eles a efusão inesgotável do Espírito. Vou repetir. Implorando para eles a efusão inesgotável do Espírito. Eu gosto muito desse texto porque nos dá margem para compreender que essa efusão do Espírito, essa graça do Espírito recebida no batismo e recebida na crisma, ela precisa ser, de maneira inesgotável, revivida, retomada pela intercessão de Maria. Aqui se justifica essa efusão recebida inicialmente no batismo, essa graça que recebemos na crisma, ela precisa ser retomada, resgatada através desse processo. E o rosário é um caminho nesse processo para se chegar a esse estágio de efusão inesgotável. Deus continua derramando o Espírito Santo. É por isso que temos o cenáculo com Maria. É por isso que nós precisamos estar no cenáculo com Maria, porque ela continua trazendo para nós essa graça do Espírito. Nós vamos nos configurando. O rosário nos transporta misticamente para junto de Maria. A afirmação de João Paulo II, número 15. O rosário nos transporta misticamente para junto de Maria. E ele termina citando esse grande santo, referência para João Paulo II, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, que diz que toda a nossa perfeição consiste em sermos configurados, unidos, consagrados a Jesus através de Maria. Número 16, suplicar a Cristo com Maria. Vai citar o Catecismo da Igreja Católica, número 2675. Vai falar aqui também, de novo, das bodas de Caná, dizendo que em Caná, Maria revela a eficácia da sua intercessão. Isso está dito nesse número 2675. Então, número 16 agora, ele vai falar de suplicar a Cristo com Maria. Número 2675 do Catecismo da Igreja Católica, cita novamente bodas de Caná. Vai falar que, através de Maria, através desse evangelho de Caná, se demonstra a eficácia da sua intercessão, quando ela diz, ele já não tem vinho. Vai dizer sobre Maria enquanto pura transparência do Cristo, né? Então, o poder de Maria é o poder do Cristo. Ela deixa transparecer a glória, a graça e o poder do seu Filho. E aí está a eficácia da sua intercessão. Ela é onipotente por graça. Onipotente por graça. Ela que é santuário do Espírito Santo. Isso é o número 16, suplicar a Cristo com Maria. E por fim, número 17, anunciar Cristo com Maria. O rosário é também um itinerário de anúncio e aprofundamento. É preciso que o discípulo viva a experiência do rosário e faça do rosário um itinerário de evangelização. O rosário é uma oportunidade catequética, ele afirma no número 17. E termina dizendo que o rosário conserva toda a sua força e permanece como um recurso não negligenciável na bagagem pastoral de todo evangelizador. Essas são as 5 etapas que nós vimos agora. Recordar, aprender, configurar-se, suplicar e anunciar. As 5 etapas, as 5 propostas do rosário como oração
contemplativa, sem esquecer que Maria é a nossa mestra e que o fundamento dessa contemplação é o olhar, a transfiguração de Cristo. Foi como ele abriu esse capítulo 1. Maria é o nosso modelo de contemplação de Cristo. Ela nos ensina, como mestra, a olhar para Cristo. Assim foi o capítulo 1 e nós teremos oportunidade nos fóruns de aprofundar essa riqueza, uma grande riqueza de João Paulo II. Amém.